Começando aqui pelas colocações do Carlos Alexandre, né, que foram várias, eu vou me concentrar num ponto muito importante colocado, não que os outros não sejam, mas que eu acho que realmente é um dos desafios. Nós estamos trabalhando nesse momento na perspectiva de fazer o georreferenciamento dos dados do licenciamento ambiental. Porque, Carlos Alexandre, como você colocou, não basta, muitas vezes, você analisar pontualmente o empreendimento. É necessário uma visão macro de outro conjunto de empreendimentos aprovados naquela área e que, cumulativamente, causam uma preocupação. Se analisados individualmente, essa análise não dá conta da soma dos empreendimentos. Então, por isso, o artigo 13 do PL trata disso, quando ele diz assim: quando ocorrer o pedido de licenciamento de empreendimentos em áreas contíguas ou em fases, a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, corretamente, Tereza, tem que se atualizar o texto em relação ao nome da Secretaria, em decisão fundamentada, exigirá um processo de licenciamento único que possibilite uma análise global dos impactos ambientais. Concordo, acho que até o Miller também na sua fala fez referência a essa questão. Esse é um desafio premente. Georreferenciar os empreendimentos que estão em processo de licenciamento e se buscar uma análise global e não pontual. Isso realmente é uma colocação que surgiu aqui mais de uma oportunidade, iniciando na fala do Carlos Alexandre, que tem pertinência sim. Existe essa necessidade. Por isso do artigo 13 do PL em questão e por isso do trabalho de georreferenciar os dados de licenciamento e de se buscar uma análise cada vez mais global de vários empreendimentos e não simplesmente o licenciamento de empreendimentos isolados. Bem colocado. Em relação ao estudo de impacto de vizinhança, é um instrumento urbanístico que, previsto no nosso plano diretor e previsto na lei das cidades, no Estatuto das Cidades, lei federal, e que não aplicável no momento porque ele carece obrigatoriamente de regulamentação. Então, eu acho que a gente caminhar no sentido da regulamentação desse instrumento para que ele possa ser aplicado, uma vez que ele tem previsão no Estatuto das Cidades e também na lei do plano diretor. Com relação às colocações da Tereza Penteado, primeiro eu queria explicar tanto a Tereza quanto ao Miller, no processo de licenciamento ambiental, os técnicos emitem um parecer técnico ambiental, que, como vocês sabem, vocês participam do condeno das análises, é remetido para a análise da Comissão de Análise de Território do Condeno e posteriormente ao plenário, uma vez por mês, e esses pareceres são colocados. O fato do parecer do condeno ter sido ali aprovado, ou indeferindo, fazendo algumas observações e até indeferindo, isso volta para o técnico, para a área técnica da Secretaria, que faz uma análise que resulta num parecer técnico conclusivo. Muitas e muitas vezes, esse parecer técnico conclusivo acata a observação feita pelo Conselho. E algumas vezes, não há embasamento legal para aquela consideração ou aquela exigência que está colocada. O técnico, ele não pode fazer uma exigência se ele não tiver o pleno embasamento técnico e legal. Então, existe essa diferença. E aí existe a discussão de ato discricionário do poder público, que já foi feita aqui brilhantemente pelo secretário de Assuntos Jurídicos, não dispensa comentários adicionais. Então, não há desrespeito às colocações. Muitas delas são incluídas e compõem um parecer técnico ambiental final, conclusivo, que a gente chama, que vem antes da emissão da licença após voltar do condeno. Em outras oportunidades, isso não acontece, porque a discordância técnica, por exemplo, não
faz sentido o que foi colocado. Ou às vezes não tem embasamento legal, Carlos Alexandre, para fazer a exigência que está se preconizando. Não podemos fazer uma exigência do empreendedor sem um devido embasamento legal, sob pena de, juridicamente, deixar a decisão do poder público inválida, porque ela pode ser derrubada no âmbito jurídico, uma vez que aquela exigência não é uma previsão legal, não está regulamentada. Essa é o foco, essa é a questão. Bom, em relação aos exemplos que a Tereza deu aqui, é lógico que eu não vou fazer a discussão de cada um deles, e coloco deles à disposição, nós temos técnicos para ver isso aqui, para a gente fazer uma agenda específica e olhar cada um desses questionamentos, se assim você achar por bem, se concordar, convido-a a fazer essa análise, eu chamo os técnicos envolvidos e a gente presta os esclarecimentos, como a gente tem feito, aliás, abrindo todas as informações. E rotineiramente, diariamente, existe a presença sua, de pessoas ligadas à sua ONG, e essas informações são, existe escaneamento de informações, existe cópia dos autos administrativos. Mesmo assim, é possível uma agenda para fazer explicações específicas quando assim você desejar. Pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que você falou aqui que não é verídica. A situação do pátio abolição não é de ausência de licenças. Tá no Diário Oficial. Embargar, falta de LI, licença de instalação. Deixa eu Está escrito lá. Vencimento do prazo da licença. Então, como você disse aqui, deveria implodir. Calma, Tereza. Nós temos aspectos ambientais. Aqui nesse negócio você fala, ó, demolição. Eu não falei. Aqui você fala em demolição. Eu peço a Tereza ou qualquer um dos presentes, por favor, o secretário está fazendo a exposição, se houver necessidade, eu utilizo o microfone à parte. Tá bom, obrigada. Nós vamos ficar num bate-boca aqui, não é esse o objetivo da audiência. Agradeço, vereador. Então, eu só estou esclarecendo que assim que a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável tomou conhecimento de que a licença estava vencida, nós determinamos o embargo. Assim tem sido tratado. O prefeito Jonas Donizete, o secretário Mário Orlando, sabe disso do que eu estou falando no dia a dia. Nós temos a orientação de ser legalista, de cumprir, aplicar a legislação em todos os casos. Chegou ao nosso conhecimento, nós embargamos. Não existiu um empreendimento dessa magnitude sem licença ambiental. Não se trata disso. O empreendimento foi licenciado e existia licença de instalação. Só que o prazo da licença acabou. Então, até que se renove, que dê entrada no novo procedimento, a gente achou por bem embargar e aplicando a legislação. Então, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas aí que difere a minha opinião e a nossa visão da colocação que foi feita. Não vamos implodir o empreendimento. Não se trata disso, ele foi licenciado regularmente. Existem trabalhadores lá, existe um aspecto social. Então, desenvolvimento sustentável, a gente tem que regularizar sim, por isso se determinou o embargo. Mas você tem que considerar todas as variáveis, tem variáveis sociais, tem variáveis econômicas, tem variáveis ambientais, sem abrir mão da legalidade. É isso que a Secretaria, dessa forma que a Secretaria agiu, continuará agindo, porque essa é a orientação do prefeito, nosso secretário de Assuntos Jurídicos, é assim que nós temos tratado. Os outros casos, que muitas vezes se coloca assim, para quem está nos ouvindo na televisão, pode parecer, olha, será que tudo isso que se falou ali foi nessa gestão? Então, vereador Rafa Zimbaldi, são muitas vezes questionamentos são feitos de gestão do ex-secretário, que nós temos que realmente verificar, cada colocação tem que ser verificada, mas é bom que não se misture as coisas, porque colocado em audiência pública, muitas vezes pela televisão, pode dar a falsa ideia de que esses temas que foram levantados de empreendimentos foram nessa gestão. Isso em absoluto não acontece, o vereador André Bonzulli pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu queria também dizer que o Miller,
colocou que o PROAMB está numa situação, veio numa situação grave, que nós temos que investigar onde os recursos foram parar, e que ele é um problema, não é que está sendo vendido como uma solução. Miriam, o que ocorre é o seguinte: o PROAMB ele foi criado há 15 anos atrás, e desde então, tudo que estava previsto no PROAMB em relação a repasse de recursos e ao funcionamento do Conselho, isso não aconteceu, não ocorreu. O que nós, em janeiro, começamos a fazer? Vamos criar as condições regulamentares para que o PROAMB funcione, tenha condições de funcionar, sem abrir mão de discutir com a Secretaria de Finanças os recursos anteriores, que, apesar de não terem sido repassados, são devidos sim ao PROAMB e ao meio ambiente. Então, vereador André, o que ocorreu é que nós tomamos todas as medidas a partir de janeiro para enviar projetos de lei, ajustar a necessidade para que alguns entraves que aconteciam do ponto de vista legal e regulamentar fossem superados, para implantar o conselho, que nem o conselho havia sido implantado, o conselho gestor, para implantar o conselho, para que esse conselho pudesse se reunir, para que esse conselho, com a representação do CONDEM, que de fato ocorreu, apresentasse um plano de trabalho. Esse plano de trabalho também foi dado conhecimento ao CONDEM, que se manifestou sobre o plano de trabalho, algumas ações, algumas críticas foram acatadas, o plano está sendo revisto. Então, com toda essa transparência, se chegou à conclusão que o fundo não aplicava os seus recursos como previsto na legislação. E a Secretaria de Finanças fez todo o levantamento junto com a Secretaria do Verde e apurou que do período de 1999 a 2013 existiam receitas que deveriam ter sido repassadas ao fundo, né, e para gastos em ações ambientais da ordem de 10 milhões e meio. O que fez a Secretaria Financeira da Prefeitura? Começou a normalizar esses repasses, de forma que, é lógico que não é possível repassar isso de uma vez, mas começou a normalizar esses repasses, de ordem que o fundo que nós recebemos, com apenas R$200 mil aplicados no fundo, hoje possui R$2 milhões já transferidos. E esses recursos do passado, que não foram aplicados na área ambiental, vão ser transferidos por decisão política do novo governo. O prefeito não regulariza o fundo, isso é uma necessidade, mas é uma decisão política. E esse fundo, que há 15 anos não funcionava, vai conseguindo ter as condições de pleno funcionamento. Existe um plano de trabalho aprovado, publicado no Diário Oficial, existe um conselho gestor do fundo que se reúne regularmente. Então, essas condições foram criadas e terão um profundo impacto no ano 2014, quando se consegue iniciar a aplicação dos recursos do primeiro plano, que é o plano 2013. Então, estou fazendo esse esclarecimento, porque o que se conseguiu aqui, esse talvez seja um dos maiores avanços da atual gestão, na gestão ambiental. Que é um fundo que não existia, que tinha recursos para si, e esse recurso não era repassado, hoje está sendo regularizado, dando perspectivas para que a gestão se fortaleça e que avance a área ambiental na prefeitura e na sociedade.